Fala pessoal, você sabe como que é feito um laudo estrutural na prática? Então hoje vocês vão poder acompanhar esse laudo estrutural, a verificação, quais são os ensaios que nós fazemos, o que precisa para cada um dos ensaios e o potencial e o objetivo de cada ensaio. O laudo estrutural que vocês vão acompanhar é de comissionamento e análise estrutural para verificação da possibilidade de mudança de utilização de um espaço. Então vocês vão ver teste de carbonatação, taque de cloreto, potencial corrosivo, testemunho de corpo de prova, verificação da resistência superficial do concreto, teste de carga estático. Vocês vão poder acompanhar todas as etapas que nós estamos utilizando nesse laudo na prática, com todos os seus desafios, mostrando efetivamente como quer fazer um laudo estrutural na prática. Então, se você quer saber mais, acompanhar, já sabe, vem com a gente e acompanha essa aventura do laudo estrutural. Então, pessoal, uma das coisas que nós fazemos, a gente faz sempre um vídeo global da estrutura antes do nosso ensaio e depois do nosso ensaio para mostrar como que está a estrutura. Esse vídeo a gente gosta de fazer que é um procedimento de verificação do estado original da estrutura, né? Porque assim, a gente vai fazer vários ensaios, alguns desses ensaios são destrutivos e semidestrutivos, então sempre é bom fazer uma gravação global de toda a edificação, analisando, mostrando viga, pilar, por trecho ou de uma vez só por andar. É como a gente vai fazer agora. Então a gente inicia fazendo um vídeo com o seguinte procedimento. Hoje, dia 26 de fevereiro de 2024, Rio de Janeiro, são exatamente meio-dia e a gente começa a fazer a gravação aqui do vídeo global da análise da estrutura. A gente está no segundo pavimento, tá? A gente vai fazer os ensaios de esclerometria, pacometria, carbonatação, ataque de cloreto, dimensionamento das edificações, teste de carga. Então esse vídeo, essa análise global, ela corresponde à verificação do estado atual, original da edificação. Pessoal, a primeira parte do ensaio que a gente está fazendo da análise estrutural é a locação dos elementos que a gente vai utilizar para poder ver a referência do material, para poder fazer referência de pacometria, esclerometria. Então eu já fiz 10 marcações dos pilares, a gente vai mostrar para vocês algumas imagens. E nesse aqui é o pilar referência, então eu coloco R de referência. A locação desse elemento a gente faz com 1 metro, então eu marco 1 metro. Então nesse trecho aqui a gente vai fazer a esclerometria, a pacometria, os ensaios de carbonatação e o pilar. A gente está fazendo agora a preparação da superfície. A gente vai utilizar uma parafusadeira normal com uma escova de aço. A gente tem que tirar toda a tinta e superfície que vai impedir o teste de resistência superficial do concreto com o esclerômetro. Pessoal, a gente vai fazer o teste agora de esclerometria. Esse aqui é um gabarito padrão, de acordo com a norma. A gente desenvolveu esse gabarito e mandou projetar em acrílico para poder já fazer as furações aonde nós vamos fazer o ensaio de carbonatação, tá vendo? Então olha aqui, de esclerometria. Então eu vou utilizar o próprio spray, então eu vou fazer a marcação. E esse é meu ensaio referencial de esclerometria. Então eu consigo determinar no projeto, na foto e tal, aonde que eu vou fazer os pontos. Cada furinho desse está espaçado de acordo com o que a norma determina e a gente vai conseguir fazer um ensaio de esclerometria dando a resistência superficial desse concreto. Uma das partes mais importantes no seu laudo de inspeção estrutural é a demarcação dos espaços onde vão ocorrer os ensaios. A delimitação do espaço é crucial. O que nós fizemos aqui? A gente delimitou o local que a gente vai fazer os ensaios, a gente marcou uma área de 1 metro
quando é numa parede, ou numa parede de concreto, numa parede de alvenaria, eu faço uma área de 1 por 1. Eu costumo fazer uma área de 1 por 1. Nesse caso, a gente marcou 1 metro de altura. E nesse local onde serão feitos os ensaios, é um local de controle para me poder fazer. Então, todos os elementos que nós queremos analisar, que são os pilares onde vão receber um reforço estrutural, a gente está fazendo a demarcação e fazendo os ensaios. Os perfis desses pilares, as dimensões desses pilares, elas são padrão para toda a edificação. Então, a gente fazendo as verificações de resistência superficial do concreto, de profundidade de cobrimento, carbonatação, ataque de cloreto, nessas áreas eu vou estar basicamente replicando para todo o armazém, visto uma regra de proporcionalidade. Então, nesse caso, a gente demarcou o espaço. Aqui nesse local a gente vai fazer essa marcação R, é porque esse pilar é o meu referencial. Ele é a contraprova do que eu fizer com todos os outros. Então, nesse caso, esse pilar ele recebe do R0 ao R3. Então, cada face dele está identificada com um número. E os outros pilares, a gente fez as marcações de 1 até 10. Então, a gente fez essas áreas, que são as áreas de intervenção que nós estamos interessados de coletar os dados. Na preparação da superfície para a esclerometria, eu fiz alixamento. Eu utilizo essa bomba para poder soltar um ar. Ela é uma bombinha que injeta a área, né, para poder fazer grauteamento, injeção de peças, mas ela também utiliza para limpar a superfície. Então eu consigo, com ela, tirar toda a poeira da superfície. Ó. A gente consegue tirar a poeira da superfície e deixar a superfície lisa, sem a presença de poeira, para fazer a utilização com o esclerômetro. Esse aqui é o nosso esclerômetro, tá? Aferido direitinho. Com ele é um martelo a percussão. Como que funciona o esclerômetro? O esclerômetro ele é um martelo a percussão. Ele tem uma mola aqui dentro e à medida que eu faço o ensaio, ele vai dar um disparo e ele vai me dar um rebote. Esse rebote, através de um ábaco, eu consigo determinar a resistência superficial desse concreto. Entendeu? Por que a gente faz 16 furos, como a norma determina? Porque em algum desses furos pode ser que pegue em cima da armadura e a resistência superficial desse concreto fica numa tensão mais elevada do que ele realmente é. Então, essa quantidade de furo é para dispersar erros, diminuir a quantidade de erros. A proposta de fazer essa marcação é, além de ser visual do cliente e das pessoas poderem entender o que a gente está fazendo, é também da gente fotografar e colocar no relatório de maneira mais adequada. Eu poderia fazer com giz de cera e tal, a gente está optando fazer agora com a marcação spray, utilizando o esclerômetro. E aí ele dá a resistência. Nesse caso está marcando 50. Depois que a gente olhar no ábaco, aonde está a posição de 50, ó, o 50 está aqui. Qual é a resistência? 40 MPa. E assim sucessivamente. A gente consegue fazer a análise global da estrutura, da resistência superficial, utilizando o esclerômetro, fazendo essa técnica. Primeiro, preparação, depois aplicação do gabarito e depois a própria esclerometria em si. Quando a gente está fazendo um laudo de inspeção estrutural, essa investigação, é importante analisar os aspectos dessa edificação e o que tem nesse pilar, no entorno dele, o que pode me trazer de problema nessa edificação. O interessante é o seguinte, que estava tudo coberto por tinta, a gente vai fazer o teste de esclerometria aqui no local e a gente acabou identificando que já tiraram um corpo de prova, um testemunho disso. Ou seja, vamos supor que o meu reforço estrutural, o elemento que eu vou fazer nessa edificação, não levou em consideração esse esclerômetro, essa retirada de corpo de prova aqui. Ou se tem mais de um, ou quantos que existe nesse pilar. É importante destacar isso porque é um vício oculto, é uma falha oculta. Então vamos supor que eu estou fazendo a recuperação estrutural aqui e o aço desse ponto foi cortado. Se eu não levar em consideração o reforço nesse ponto, pode acontecer um colapso e o calculista às vezes nem está ciente, porque na vistoria da edificação não foi contemplado essa falha. Então o laudo também serve para investigar vícios ocultos. Isso vai acontecer corriqueiramente, você está investigando a resistência superficial do concreto, se depara que o pilar não tem concreto, é um pilar feito de bloco, de alvenaria, isso é comum de acontecer. Ou que o pilar só tem concreto, não tem aço.
Então, quando a gente está fazendo as investigações, a gente se depara com alguns vícios ocultos. Então, é muito importante a gente tomar determinados cuidados e fazer uma investigação bem profunda e olhar a estrutura como um todo. Uma das etapas importantes quando a gente está fazendo um ensaio estrutural é a verificação da carbonatação desse elemento estrutural. Então, o que a gente costuma fazer? Eu costumo fazer um ensaio semidestrutivo, aonde que eu penetro no pilar, chego até uma profundidade de 4, 5, 6 centímetros, que é proporcional à armadura, eu faço fora da direção da armadura e aplico a fenolftaleína para poder a gente chegar, verificar que profundidade está essa carbonatação. Nesse caso, a gente está utilizando uma broca diamantada, e uma parafusadeira elétrica. A gente definiu já qual é o local que a gente vai fazer a inspeção. Eu começo fazendo a marcação. Depois disso, a gente vai penetrar a profundidade da broca. E aí eu mostro a continuidade desse vídeo para vocês. Agora a gente vai aplicar a fenolftaleína, que está aqui dentro desse recipiente. Se a carbonatação não tiver atingido profundidades acima de 2 centímetros, né, que é o que a gente acabou de abrir o espaçamento aqui, a gente vai ver tudo rosa. Então vou aplicar a fenolftaleína e agora a gente espera reagir. Tem uma lanterna aqui, ó. Ou seja, a gente tem uma carbonatação parcial acima de 1 centímetro de profundidade. Tá vendo? A proteção de tinta, as grandes camadas de tinta que fizeram aqui, que são várias, ajuda a proteger, obviamente. Então vai pintando sobre a tinta, ajudou a preservar. A gente está num processo de carbonatação, mas é um processo de carbonatação parcial. Eu digo que essa edificação ela tem meia vida ainda de projeto. Entendeu? Então esse aqui é o nosso relógio comparador. Vamos olhar ali a outra, como que tá? Esse pilar aqui, nós fizemos o teste anteriormente e a gente consegue ver que está bem parecido com o anterior. Tem uma carbonatação parcial, ó. Ele está rosa, parcialmente rosa, indicando que o concreto ainda tem uma sobrevida aí de alguns anos, mas que é importante a gente fazer pintura, prevenção, precaução dessa estrutura. O ensaio de pacometria, ele é muito importante para a gente determinar a posição, profundidade das armaduras, né? Ele faz parte desse ensaio global da ensaio estrutural. Olha que interessante, a gente está com um pacômetro. Ele é um equipamento que funciona da seguinte forma, ele é um scanner, né? Então eu vou passar ele no concreto e ele vai me determinar, olha aqui, ó, o perfil metal, achou o metal a 4,5 metros de profundidade e ele tem uma linha azul, tá vendo aqui, ó, marcada. Desci, encontrei outro, ó, a 2,20, desci, encontrei outro a 2,6, desci, encontrei ele. Então aqui a gente já determinou os estribos do pilar, o espaçamento e a posição deles, né? Agora a gente vai achar as armaduras principais, ó. Opa, voltamos. Onde está a linha vermelha? Tem uma armadura 3,6 metros de profundidade. Se eu passar aqui, ó, você vai ver ela de novo, ó. Viu? Achei ela. E se porventura
eu utilizar na horizontal, ó. Deixa eu achar ela aqui, ó. Ó, achamos ela. Olha lá ela, de fora a fora, ó. Deixa eu subir aqui, ó. Agora o scanner. Olha lá, achamos ela. De fora a fora. Por isso que eu sei que ela é uma armadura principal. Então eu consigo ver o perfil dela. O ensaio de pacometria ele é crucial, principalmente na hora da gente determinar a montagem dessa armadura, espaçamento do pilar, visto que eu não posso escariar ele para poder ver a armadura, né? Então nesse caso esse pilar está em perfeito estado. A gente vai fazer alguns ensaios de teste de resistência, vamos tirar algumas amostras, mas aonde furar? Então se eu não fiz o ensaio de pacometria, se eu não determinei a armadura, eu não vou saber aonde que eu vou furar. Então aqui, ó, no número 14, vai ser um dos locais onde que a gente vai tirar um corpo de prova. E aí, pessoal, olha o problema que a oxidação das armaduras causa em um elemento estrutural, no concreto. Vem cá dar uma olhadinha comigo. A gente sabe que quando as armaduras oxidam, elas podem chegar a crescer de volume até 6 vezes o seu volume. Aqui a gente tem esse perfil que ele está oxidado. Aqui em cima, que a gente já abriu um espaço, ele está um pouquinho melhor, tá? Mas ele também está oxidado. A expansão do aço, ela pode chegar até 6 vezes o volume original. O concreto, ele aguenta muito bem a compressão. E cerca de 10% do que ele aguenta na compressão, ele aguenta na flexão. Quando o aço oxida e ele cresce de volume, esse esforço ele é maior do que a resistência do concreto. E por isso causa essas rachaduras que vocês estão vendo aqui. Então, um cobrimento adequado, uma pintura, proteção desse elemento estrutural e as precauções que a gente tem que tomar com ele vai fazer a tua armadura e tua vida útil de projeto ser muito maior. Então assim, isso é um dos principais fatores que a gente deve evitar num elemento estrutural de concreto armado. Então assim, sempre que vocês puderem, tomem cuidado, precaução, verifiquem os cobrimentos, chamem um profissional, acompanhamento, traço adequado do concreto, porque às vezes o concreto também está com 5 centímetros de cobrimento, o aço está com 5 centímetros de cobrimento de concreto, mas o concreto é poroso. Ele carbonatou, oxidou a armadura, vai expulsar da mesma forma. Então assim, são diversos fatores que a gente tem que levar em consideração para evitar esse tipo de problema. Vamos pegar aqui, ó, a fenolfetaleína e fazer a aplicação dela para poder ver se está carbonatado. Ó, apliquei a fenolfetaleína, acabei de abrir aqui esse concreto. Olha só, tá tudo carbonatado, o dióxido de carbono já chegou na armadura. Então a gente não consegue fazer a proteção, a gente tem que recuperar esse concreto, vai ter que tirar o concreto ruim, entrar com o concreto novo, fazer os procedimentos padrões e a gente consegue ver, ó, onde que o concreto estava coeso, não estava com processo de infiltração, não estava com proteção, ele ainda tem uns sinaizinhos, ó, que ele não estava carbonatado, mas nesse caso aqui fissurou, porque estava oxidando a armadura, entrou o dióxido de carbono, o monóxido de carbono que seja, fez o processo de carbonatação do concreto, também começou a oxidar com a atmosfera o próprio aço. Acabou tendo esse processo de expulsão. Pessoal, fiz aqui as anotações que eu precisava, agora a gente vai conferir, vai fazer a verificação dessa armadura, da posição das armaduras, se está condizente com o que a gente mediu lá com a pacometria. Ó, a gente tem os estribos,
aqui nesse perfil e o perfil principal, tá? Vamos fazer a verificação agora e vamos ver se a gente consegue garantir se bate com as mesmas informações dos outros pilares que a gente mediu. Olha só, com a trena, aqui tá a amostra, um estribo, outro estribo aqui embaixo, ó, e outro aqui embaixo. Então, ó, coloquei aqui, vou fazer a marcação, vou fazer a marcação aqui também, vou fazer a marcação aqui também. Conferindo, lá do outro lado a gente achou aproximadamente 30 centímetros. Tá aí, ó, 30 centímetros. 30 centímetros. Os estribos estão aproximadamente a 30 centímetros. Aqui, ó, no real, ó. Lá em cima, aqui, ó, o próximo estribo tá a 30 centímetros, tá vendo? Aqui ele, no 32, ó. Aproximadamente 30 centímetros. Olha aqui esse aqui, ó. Desse para esse. 29, tá vendo? Então, ajeitando aqui mais ou menos a armadura, a gente vai conseguir ter a verificação desse elemento. Essa etapa agora a gente está fazendo o ensaio, a gente está arrancando o corpo de prova para poder fazer o ensaio de rompimento dessas peças aqui. Então a nossa equipe está preparando a máquina, né, a perfuratriz. A gente vai utilizar um cilindro de 75 milímetros e vamos extrair 20 centímetros para poder fazer a relação largura e altura da peça. Vamos tirar do bloco de fundação e vamos tirar dos pilares, assim como das vigas e da laje. Essa é a etapa da gente retirar a amostragem. Acabamos de retirar o testemunho ali da fundação. A gente vai fazer a aplicação da fenolftaleína para poder ver em que estado de carbonatação está essa peça. Essa peça ela foi cortada com 75 e ela tem aproximadamente 25 centímetros de comprimento. Vamos fazer a aplicação da fenolftaleína para poder ver até onde está o processo de carbonatação do bloco. Vocês conseguiram ver que a coloração, ela tá, olha aqui, ó, tudo rosa, e a gente tem um processo de carbonatação de aproximadamente, vamos fazer a medição aqui, de aproximadamente 3 centímetros. Perfil lindo. Processo de confirmação do que a gente já ensaiou. Aqui tem que dar também uma profundidade de carbonatação de aproximadamente 5 centímetros, ó. Se a gente olhar o perfil, ele está sujo porque tem a poeira do fundo, mas a parte mais escura ela começa nesse ponto. Essa parte da frente ela está suja com a poeira. Ou seja, a carbonatação ela está total a 5 a 6 centímetros de profundidade. Olha porque eu te falei da questão da limpeza. Esse furo ele está contaminado com a poeira e com a lama da parte do fundo na parte da frente. Se a gente for ensaiar nesse local, a gente não vai ter o mesmo diagnóstico que a gente teve na peça de concreto. Então a preparação é crucial. A gente vai transportar as peças, eu tenho que me preocupar com isso. Eu tenho que levar numa base bem que evite vibrações. Então a gente vai usar essas latas de 20, reaproveitando, reciclando essas latas de 20 com areia. Então eu coloco a peça de concreto na posição que eu quero e depois eu vou vir preenchendo tudo
com areia. Isso vai me garantir que essa peça não vai se movimentar e não vai sofrer impacto. Então a utilização da peça da lata com areia é para evitar essas movimentações excessivas. A gente coloca no fundo, nas laterais e no topo da peça, que a gente vai levar para ensaio. Dando continuidade aqui nos ensaios de amostragem, a gente está fazendo a retirada agora do corpo de testemunho das vigas. Então nós escolhemos os elementos estruturais que a gente queria alinhar. Foram escolhidos esses porque esses elementos vão receber algum tipo de interferência, seja demolição ou reforço. Então a gente vai fazer a extração. Já fizemos a extração nos pilares, nos blocos de fundação, agora na viga, e posterior a esse ensaio aqui a gente vai tirar a testemunho também das lajes. Dando continuidade aqui, um dos ensaios que nós fazemos é a verificação da porosidade do concreto. E como que eu consigo saber isso? Obviamente pelo tato, inspeção visual, mas um equipamento que eu adoro utilizar é esse microscópio eletrônico, onde eu consigo mostrar a porosidade do concreto e como essa superfície está preparada ou não para poder fazer algum tipo de ensaio. Se a gente olhar bem, a gente consegue ver inclusive microfalhas no concreto que eu posso apresentar, que são locais que são possíveis de entrada de algum elemento ou possíveis falhas de manifestações patológicas. Se a gente olhar bem aqui, a gente consegue fazer a identificação dessas microfalhas. E o interessante também, por exemplo, nesse caso aqui, a gente fez o teste de carbonatação e até onde está essa carbonatação. Então, olha que interessante, eu consigo colocar ele e verificar como que está o estado dessa superfície, se ela está homogênea, se ela não está homogênea de carbonatação, quais são os elementos que ainda tem falha ou não, se já estão carbonatados. Então, assim, a gente consegue fazer essa verificação utilizando esse microscópio, inclusive ver os cristais e elementos solúveis dentro do próprio concreto. Então, esse equipamento ele é crucial na hora da gente fazer a inspeção da porosidade do concreto e dar um zoom também em elementos e visualizar se ele está contaminado por algas, fungos e bactérias. A gente agora vai fazer o ensaio de potencial corrosivo desse pilar. Qual é a proposta dele? A gente saber, mesmo que a armadura não esteja carbonatada, qual é o potencial de corrosão dele. Já que nós identificamos que a carbonatação está passando da armadura, ela já passou da armadura, e qual é o potencial de corrosão dessa armadura, desse pilar em si. A gente vai fazer o teste em pilares, esse é o nosso pilar referencial. Então a gente fez uma marcação de cima e embaixo utilizando um pacômetro. Cada linha dessa aqui, azul é um estribo, a linha vermelha é um aço principal e as bolinhas é onde que a gente vai fazer, vamos desbastar ele. Para quê? Para que quando eu vier com minha sonda de medição, eu consiga detectar o potencial corrosivo que é em milivolts. Então, qual é a proposta? Eu vou lixar esses pontos azuis, essas bolinhas, vou chegar até o concreto. Em algum ponto da armadura, eu vou fixar o meu multímetro e com a outra haste eu vou fazer as medições. E aí a gente tem uma planilha, tem toda uma metodologia a ser feita, mas essa é a fase inicial, é a demarcação do pilar. Ou seja, já demarcamos ele de cima e embaixo. A gente vai fazer a mesma coisa para as vigas e para a viga e pilar externo. Pessoal, a gente está preparando o pilar para o ensaio de potencial corrosivo. Como a esclerometria, a superfície ela tem que estar limpa, tem que estar no concreto cru. Se ela tiver uma tinta ou algum outro elemento superficial, uma argamassa, um verniz, ela não vai dar o potencial corrosivo. Ou seja, o potencial corrosivo ele tem que ser analisado de um ponto da armadura até toda a superfície do concreto. Então a gente precisa preparar ela. Quando a gente fala do ensaio de potencial corrosivo, algumas etapas são muito importantes, assim como todos os ensaios, né? Nós marcamos o pilar inteiro, determinamos aonde passa a linha das armaduras, o azul é o estribo, o vermelho é a armadura principal, fizemos o desbaste nesses pontos para poder fazer os ensaios e a gente utiliza um multímetro em milivolts, né? E uma sonda dessa com basicamente óxido de cobre. E quando a gente encosta na superfície, a gente consegue determinar. Nosso multímetro, o limite dele é 200, né? Então tudo abaixo de 200 está bom.
tudo acima de 200 está ruim, né? Já vai oxidar. Então, por exemplo, aqui, ó, menos 84. Mas nesse ponto do concreto, ultrapassou o limite. Vamos olhar o outro ponto aqui, ó. Menos 34. Nesse outro, passou do limite. Então, por exemplo, esse ponto do concreto e esse ponto, o potencial corrosivo do concreto é altíssimo, já passou de 200. Então, é importante a gente considerar um tratamento. Por exemplo, esse aqui, ó, 7,55, está no limite. Qualquer coisa acima do 200 é para tratar, né? Já tem que fazer o diagnóstico. E qualquer coisa muito próximo do 200 é para a gente se preocupar, criar proteção, criar mecanismos de proteção para continuar preservando o concreto. Fizemos a análise desse pilar na parte inferior, agora a gente vai fazer na parte superior dele. Olha que interessante isso aqui. Para poder mobilizar e ter um jogo de medições, nós utilizamos um fio amarrado na armadura, ela foi limpa, escovada, e nós estamos utilizando esse cabo para poder fazer todas as conexões. Agora nós estamos fazendo o teste de carga estático. Qual é o objetivo desse? Saber o carregamento máximo que essa estrutura suporta antes dela começar a se deformar. Nessa parte superior aqui a gente tem toda essa equipagem montada. Uma caixa d'água com 5.000 litros, uma estrutura que suporta essa carga. Na parte inferior ali a gente tem o macaco hidráulico, o dinamômetro e uma chapa base para fazer a distribuição da carga uniforme nessa laje. A gente está no meio do vão, o teste vai ser feito em 72 horas para cada vão. Então a gente inicia no vão central, depois vai fazer na direita e depois na esquerda. Esse carregamento nesse vão, como é padrão para todo o edifício, a gente escolheu esse ponto, que ele é um ponto que já tem alguns pontos de fragilidade, ele tem o mesmo comportamento e o mesmo ataque patológico de toda a estrutura, então ele é mais ou menos padrão. Então a gente optou por ele para ser preciso, né, nisso. Então a gente vai fazer o teste de carga colocando 4.500 quilos, que foi a carga exigida pelo cliente, né? Então a gente vai fazer. É necessário montar essa estrutura porque eu consigo concentrar o carregamento que eu quero em 1 metro quadrado. Então, do jeito que está agora, a carga está distribuída em 6 pés ali. E a gente quer centralizar essa carga em 1 metro quadrado. Lá embaixo estão os deflectômetros, os relógios comparadores, que à medida que eu vou carregando esse 1 metro quadrado, eu vou vendo como que essa laje está se comportando. Se ela subiu ou desceu na hora de fazer, quanto que ela se movimentou, né? Vamos dizer assim. A gente também vai utilizar um nível laser para fazer as marcações de todo o espaço, mostrando o nível de cada elemento antes e depois do teste. E qual é o nosso objetivo? Verificar a deformação dessa laje e qual é o carregamento que ela começa a se deformar. Então, vamos mostrar agora cada um dos elementos que nós utilizamos no teste. A primeira, em cada local nós montamos uma estrutura como essa. Ela pode variar, às vezes ela é de alvenaria, nesse caso nós montamos ela de estrutura metálica, que era o material mais fácil da gente obter aqui. Utilizamos também um dinamômetro, esse aqui é o visor do dinamômetro, é um dinamômetro no meu caso de 20 toneladas, ele funciona tanto na compressão quanto na tração. A própria carga, né, nesse caso aqui está sendo representada por uma cisterna de 5.000 litros, né? Aqui embaixo a gente tem o macaco, né, hidráulico para poder fazer o carregamento, o dinamômetro e uma chapa base para poder fazer a distribuição em 1 metro quadrado. É importante que essa chapa ela esteja centralizada, ela seja padronizada e ela seja estável, ela não pode ter desequilíbrio na hora do carregamento. Então por isso que a gente utiliza também um neoprene na parte inferior. Mostrando para vocês aqui, outro equipamento que nós utilizamos durante esse teste é o nível a laser. Qual é a importância dele? Eu consigo verificar as deformações superficiais aqui, tanto na própria estrutura quanto nos elementos no entorno. Então, por exemplo, a gente vai verificar
se teve alguma deformação em algum pilar, se teve deformação, se teve movimentação na própria laje na parte superior, e aí a gente consegue utilizar esses equipamentos, fazer a verificação da movimentação desses elementos. Ó, nesse momento a gente está fazendo o posicionamento dos relógios comparadores. Para poder fazer o ensaio de teste de carga estática, ali a gente está com nossa carga na parte superior, nós colocamos essas cargas aqui, esses pesos, que funcionam para verificar, eles estão se comportando como o fundo da laje, tá? Então, à medida que a laje ceder, ele vai ceder junto. Então, a gente vai agora posicionar os relógios comparadores. Essa aqui é a base do relógio comparador, né? A gente costuma colocar posicionar ele dessa maneira. E o interessante que essa é uma chapa magnética. Se eu tivesse que comparar também numa estrutura metálica, ela adere à estrutura metálica. E aí eu faço carregado e descarregado. Esse aqui é um relógio comparador. Como que ele funciona? À medida que eu pressiono aqui, ó, ele cria uma deformação, uma movimentação, tá vendo? Então o que nós vamos fazer? Ele vai ficar posicionado nessa. Esse elemento estrutural ele vai vir na parte superior e à medida que a laje for sendo carregada, a gente vai gravando a deformação. Fazemos aqui o ensaio de teste de carga, né, estático. A gente está desmontando o equipamento. Essa é a fase final. Conseguimos com sucesso, após 72 horas, manter a carga, né? A estrutura teve algumas acomodações e tudo mais. A variação foi cerca de menos de 50 quilos. Então a gente conseguiu estabilizar bem a carga que a gente queria. A movimentação da laje foi mínima. Então para o evento, para o local que vão fazer aqui agora, tá tudo certo, tá? A gente entende que não vai ter grandes problemas com isso. Mas é sempre interessante a gente validar os cuidados que a gente tem que ter com nossos equipamentos, né? Nossos equipamentos são todos aferidos e nós utilizamos eles de maneira correta. Então todo esse sistema, toda essa montagem que nós fizemos aqui, ela é crucial para a fase, para o resultado final, né, do que você almeja, né? Então, por exemplo, se eu tivesse feito com piscinas, eu teria que calcular a carga por metro quadrado certinho. A mesma coisa se eu tivesse utilizado sacos de RAF, areia, que seja. Então, com essa metodologia que nós utilizamos, a gente consegue efetivamente, em 1 metro quadrado, colocar a carga que a gente deseja. Nesse caso, 4.500 quilos. Meu nome é Vinícius Oliveira de Araújo, eu sou engenheiro civil, especialista nas patologias das construções, seu engenheiro especialista, e já sabe, segue, comenta, curte e compartilha para chegar essa informação a mais pessoas e a gente poder mostrar e compartilhar como que é a engenharia na prática.